Gente, os homens estão achando que tem falando sério, hoje em dia os homens estão agindo como se fossem eles que fossem dar uma enrolação sem fim, entendeu? Ficar fazendo rodeio. Tipo, fica agindo igual mulher. Meu amor, se for pra você ficar agindo igual uma mulher, entendeu? Ficar tipo doce e tal, então eu vou mandar mensagem pra uma mulher, caralho. E detalhe, ela vai ter mais atitude que você, porque você é um bosta. O pior não é como se não demonstrasse interesse, tipo... Nossa, amiga, mas o cara claramente não quer ficar com você. Não, é o contrário. É o contrário. Eles lotam DM de rios. Mas aí, tipo assim, você vai ver, eles nem chamam pra sair. Tipo, eles não têm coragem de chamar pra sair. Tipo, eles não tomam iniciativa de nada. Tipo, eles não tomam iniciativa nem da conversa, eles só mandam rios. Tudo que pariu. Se não for eu pra chamar o cara pra sair, tipo, vai ficar só nessa, entendeu? Vai ficar só ele me prometer o rio, vai me comer isso aí, e na verdade ele que quer me dar. Tem uma mulher que eu conheço que passou anos acreditando que todo homem que sorria pra ela queria algo sério com ela. Não era arrogância, era uma ferida antiga que nunca cicatrizou direito. Quando ela foi rejeitada pela primeira vez na vida adulta, algo desmoronou que ela nem sabia que estava de pé. E a reação dela, bem, isso a gente vai ver mais pra frente. Tomei um fora do vampiro. Ah, impossível. A gente foi pra um date e ele simplesmente me deu um fora. Não é possível, uma mulher É linda. possível, eu levei um fora dele. Mas você tava afim de pegar? Você pegaria o velho Claro, vamp? fui lá pra isso. Você foi pra chegar Pra junto. pegar. Sim, e levei um fora. Ah, não é Voltei pra casa sem o vamp. A tal da mulher rejeitada é um caso sério, viu, minha gente? É um caso muito sério. Ela nunca vai arrumar problema com o boy, porque o problema dela é contigo. Ela sempre vai arrumar o problema com a mulher, até porque ele te quer e ela te odeia. Aí pelo fato dele lhe querer, ela vai lhe odiar, vai lhe desejar mal, vai lhe infernizar, vai querer tirar seu sossego. Aí tenha paciência, que tudo tem seu tempo. Já já ela tá no lugarzinho dela. Deixa ela, dá tempo ao tempo, vai vivendo, é só um conselho. Sabe o que ninguém te conta sobre rejeição? Que ela revela mais sobre quem rejeita do que sobre quem foi rejeitado. Existe um momento muito específico. Aquele segundo exato em que alguém ouve um não que não esperava, onde toda a máscara cai. E o que acontece depois desse segundo é onde a história começa de verdade. Hoje a gente vai falar de um fenômeno que todo mundo já viu acontecer, mas poucos param para analisar com calma o que acontece quando uma mulher é rejeitada. Não de forma sensacionalista, não para apontar o dedo para ninguém, mas porque entender esse comportamento de perto, com honestidade, diz mais sobre relacionamentos modernos, sobre ego, sobre expectativa e sobre identidade do que qualquer livro de autoajuda que você já leu. E olha, se você chegou aqui achando que esse vídeo vai ser uma coleção de humilhações para dar risada, você vai se surpreender, porque o que a gente vai explorar hoje é muito mais profundo do que isso. Se esse tipo de análise ressoa com você sobre comportamento humano, dinâmicas de relacionamento, psicologia social, tudo aquilo que acontece nas entrelinhas das interações do dia a dia, considere se inscrever no canal. Aqui não tem discurso de ódio, não tem crise de masculinidade, não tem esse tipo de conteúdo vazio. Tem reflexão de verdade. O tipo de coisa que faz você pensar numa quarta-feira de tarde e perceber algo sobre você mesmo que não tinha percebido antes. Amanda, por que sentimos tanto quando alguém nos rejeita? Excelente pergunta. Porque nós mulheres, principalmente nós mulheres, nós não sabemos lidar com a rejeição. Quando nós somos rejeitadas, atua diretamente na nossa autoestima, na nossa autoconfiança e principalmente no nosso senso de capacidade. Nós não conseguimos lidar com a ideia de que um homem não nos aceita, não nos quer. E automaticamente nós começamos a buscar defeitos. Mas por que é que ele não ficou comigo? O que é que falta em mim que ele não conseguiu enxergar? Por que é que ele acha que eu não sou boa o suficiente para ele? Ou seja, não é nada disso. Ele simplesmente não bateu com você ou tem alguma coisa que ele não gostou e tá tudo bem. Mas nós, mulheres, nós começamos a procurar defeitos em nós, né? Os meninos não. Os meninos, eles lidam melhor com o não. Desde pequenos, eles recebem.
Estudos sobre comportamento pós-rejeição mostram algo curioso. O cérebro humano processa rejeição social nas mesmas regiões que processam dor física. Não é metáfora, é neurociência. O problema é que a sociedade ensina formas diferentes para homens e mulheres de lidar com essa dor. E quando essas formas não funcionam, a reação vaza de formas que a gente vai reconhecer ao longo desse vídeo. Você é do tipo que bebe, usa o que tem que usar os caras e depois não fica. Eu mando pagar tudo, chega na hora eu não fico. Você acha que homem é banco? Acho. Cara, nós vai ser usada? Você acha que o cara tem que bancar você? Em cima mais. O que ele tem que bancar pra você? Unha, cabelo, marquinha, toda. Muito cuidado quando o homem fala assim: ai, mas você é batalhadora, guerreira. Né? Guerreira é a Xena. Eu quero ser mimada, paparicada, princesa. E aqueles que falam: eu gosto de mulher parceira, que fecha no 10-10. Né? Quem faz parceria é influencer, é blogger. Eu quero uma mulher pra somar. Né? Toma uma calculadora aqui, cão. Mas é somar, dividir. O homem, quando entra na vida da mulher, entendeu? Ele tem que resolver os problemas. Não cai nessa de ser mulher parceira, que fecha no 10-10, que faz homem liso crescer. Mulher fermento, quem cresce junto é irmão gêmeo. Mulher guerreira, guerreira é a Xena. Mulher tem que ser mimada, paparicada. Não cai nesse papinho, não. Isso não é elogio. Ele está querendo montar em cima de você e te deixar lisa, feia e galhuda. Por que é que quando um homem é rejeitado, a gente tende a sentir pena? E quando uma mulher é rejeitada, a reação instintiva de muitas pessoas é uma leve surpresa, quase um "nossa, como assim?". Isso não é algo que a gente escolhe sentir conscientemente. É um preconceito tão embutido na cultura que opera no modo silencioso. E isso diz muito sobre o que a gente acredita sobre quem merece ser escolhido. Passando pra avisar que se tiver liso nem vem na zona, porque duro dorme, tá liso dorme. Liso tem que ir atrás de emprego, não de zona e nem do job não. Existe uma diferença enorme entre uma mulher que reage mal à rejeição e uma mulher que foi ensinada que rejeição nunca seria uma opção para ela. Uma é comportamento, a outra é herança cultural. E confundir as duas coisas é o erro mais comum que a gente comete quando tenta entender essas histórias. Vale a pena sentar com esse pensamento por um minuto. Você já levou algum fora na sua vida? Já. Mas você chegar e falar não? Como? Do Jongi? Tá. Mas você já pegou ele? Foi o último fora. Já, mas foi o último fora da minha vida que eu levei. Mas como assim? Ele te deu fora depois que vocês já terem ficado? É, a gente já tinha ficado umas 3 vezes, eu acho. E aí a gente viajou pro Rio. Acho que eu já contei essa história. A gente viajou pro Rio, só que a gente viajou com um grupo de amigos. E aí um amigo nosso tava fazendo a festa de Halloween, não sei o quê. E aí tava todo mundo se pegando, não sei o quê. E eu achei que por estar todo mundo se pegando era de boa a gente ficar, né? Tava numa conversa, nem era tão amigo ainda. Aí eu cheguei nele, ele virou e falou, não, aqui não. Aí eu, mano, a gente se pegou em São Paulo já alguma vez, tipo, qual o problema, tá ligado? Mas enfim. Aí depois que eu levei esse fora, eu falei, pô, também nunca mais chega e agora a gente vai virar amigo. Vai virar amigo e eu fico muito grata, porque... Talvez tinha alguma menina que ele ficava no lugar. Uma não, né, várias. O que mais impressiona nessas situações não é a reação em si. É a velocidade com que a narrativa muda, de eu estava interessada pra ele nunca foi nada mesmo. Não é desonestidade, é mecanismo de defesa funcionando em velocidade máxima. E o mais irônico? Homens fazem exatamente a mesma coisa, só que com menos frequência de câmera apontada pra eles. Deixa eu te perguntar, você ficaria comigo? Hoje não, moço, obrigado. Hoje não? Hoje não. Quanto você recebe por mês? Aí já não é da sua conta também, né? Não é da minha conta? Ah, tá. Não, beleza, então. Fechou, é isso. É porque, tipo assim, eu fico com o cara dependendo da condição financeira dele, sabe? Ah, que pena. Gente, eu levei meu fora. Eu levei meu fora e ele meu colega de trabalho.
O pior é isso. Amanhã eu vou ter que olhar pra ele e fingir que nada aconteceu. E falar pra ele bom dia. Bom dia. Que bom dia é esse? Bom dia que tu me ignora, bom dia que tu me ignora. Ai, bom dia. Bom dia é esse, gente? Pra mim é o pior dia da minha vida. Que porra é essa? Que show da Xuxa é esse? Ai, é óbvio que eu não fui o primeiro fora da minha vida. Mas foi o fora que doeu, tá? Doeu! Doeu, porra! Desculpa por existir, cara. Desculpa. Olha. Vamos começar com uma cena que você provavelmente já viu ou viveu de um jeito ou de outro. Uma festa. Pode ser numa casa, num bar, num aniversário de alguém que você mal conhece, mas foi para não parecer antissocial. O ambiente tem aquela luz baixa que deixa todo mundo mais bonito do que é. Música no volume certo para criar a ilusão de intimidade sem precisar de silêncio. E no meio desse cenário, que existe em alguma forma em todo lugar do Brasil, em toda faixa etária, em todo nível social, tem uma mulher confiante, habituada a ser notada, habituada a que as coisas se movam na direção dela quando ela resolve se aproximar de alguém. Ela escolhe, ela se move, ela faz o que poucas pessoas têm coragem de fazer independente de gênero. Ela toma iniciativa. E o cara, com um sorriso genuinamente gentil, diz que não, de forma educada, sem crueldade, sem explicação longa, sem aquela covardia de fingir interesse para nunca dar retorno. Ele simplesmente diz não. O que acontece nos próximos 30 segundos define muito mais do que aquele momento. Porque rejeição é um espelho. E o que a gente vê no espelho logo depois de ouvir um não é uma versão de si mesmo que raramente aparece em outro contexto. É por isso que toda vez que você conhece um homem diferente, no fim você acaba sendo rejeitada. Eu sei o quanto é ruim o sentimento de não parecer suficiente pra alguém. De toda vez, não importa o quanto você se esforce, não importa o que você diga, o que você faça, ainda assim os homens acabam sempre escolhendo ir embora. A gente se sente inferior, impotente e acha que realmente a errada da história, a errada da situação somos nós, que falta algo na gente. E apesar de todos esses sentimentos serem legítimos, a gente precisa parar de nadar de braçada neles, porque senão essa situação nunca vai mudar. Eu já estive nesse lugar e sei o que eu tô te dizendo. Então escuta. Você sente o medo profundo de ser deixada, abandonada, rejeitada, e é por isso que isso sempre acaba acontecendo. Toda essa história sempre se repete. Ainda que você queira ter um relacionamento incrível com um homem que te acolha, que te respeite, que te assuma, que queira construir uma história com você pra vida, não adianta, porque isso não vai acontecer enquanto você continuar vibrando esse receio de ser deixada. E eu sei que você não vibra isso porque você quer, mas sim porque você tem uma história de vida. Você viveu episódios lá na sua infância, com os seus pais, com a sua família principalmente, que deixaram marcas em você, deixaram marcas no seu sistema emocional. Até hoje você tá se encontrando com esse tipo de situação e com os mesmos sentimentos que você sentia lá atrás. Ah, Daniela, mas a minha família foi maravilhosa, os meus pais são incríveis, eu não entendo por que isso continua acontecendo comigo. Se esse foi o seu caso, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas pode acontecer com você também. Então me pede aqui nos comentários que depois eu gravo. Mas o ponto aqui é, você está basicamente repetindo o que você já conhece, padrões que são familiares para você. Ser rejeitada já se tornou tão normal na sua vida que isso continua acontecendo ainda que você odeie, simplesmente por uma questão de familiaridade. Você não se sente capaz de ter um bom relacionamento, você não se sente capaz nem mesmo de manter um homem interessado em você, fala a verdade. E o que você acredita determina a sua vida, por isso que aqui fora as coisas se materializam dessa maneira. Então, se você quer estar com um homem que realmente te ama, te valoriza, te proteja dentro da relação de vocês e esteja fechado com você, entenda, é preciso aprender a lidar com a rejeição. Porque o risco de que ela aconteça é para todo mundo. Todo mundo corre o risco de ser rejeitado em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas enquanto a gente não sabe lidar com isso, a gente morre de medo de ser rejeitada e acha que isso é o fim do mundo. Para de enxergar a rejeição como um bicho de 7 cabeças. Ela não vai te matar, a sua vida não vai acabar. E caso o próximo cara que você esteja conhecendo não queira estar com você, entenda, ele é apenas um adulto fazendo uma escolha. Assim como você também rejeita caras que você não tá afim, fala a verdade.
Se você quiser que eu traga outras formas de lidar com a rejeição, é só comentar aqui também. E se relacionamento é um assunto que te interessa, é só começar a me seguir. Antes de a gente mergulhar de verdade nesse tema, é importante estabelecer uma coisa. Esse não é um vídeo sobre mulheres sendo vilãs. Também não é um vídeo sobre homens sendo heróis por dizer não. Essas narrativas simplificadas existem aos montes na internet. Você encontra com uma pesquisa de 30 segundos e elas não interessam aqui porque elas não ensinam nada. Elas apenas confirmam o que quem as assiste já acreditava antes de clicar. O que a gente vai fazer é diferente. A gente vai olhar para esse fenômeno com a mesma curiosidade com que você olharia para um documentário sobre comportamento animal. Não para julgar, para entender. E entender de verdade é incrivelmente mais interessante do que julgar. Então, o que acontece quando uma mulher, especialmente uma que não está acostumada a ser rejeitada, ouve um não? A resposta não é única. Não existe um padrão universal porque pessoas são infinitamente complexas. Mas existem padrões recorrentes, e esses padrões revelam algo muito mais rico sobre nossa cultura, sobre como a gente constrói identidade, sobre como autoestima e ego funcionam de formas que a gente raramente admite em voz alta. Tem um conceito em psicologia social chamado de ameaça à identidade. Grosso modo, é o que acontece quando algo que acontece no mundo externo contradiz diretamente a imagem que a pessoa tem de si mesma. Não é apenas um evento ruim, é um evento que questiona quem você acredita ser. Rejeição é, por definição, uma ameaça à identidade. Mas o tamanho dessa ameaça depende de quanto a pessoa investiu a própria identidade na ideia de ser desejada, escolhida, aprovada. E aqui começa a se revelar algo que a cultura faz com mulheres de um jeito muito específico. Durante décadas, e a gente ainda vive os efeitos disso, mesmo que de formas mais sutis do que antigamente, mulheres foram ensinadas de maneiras verbais e não verbais que parte essencial do seu valor estava na capacidade de ser escolhida, de ser desejada, de ser aprovada por um par. Não toda mulher internalizou isso da mesma forma. Não é uma regra absoluta, mas é uma pressão cultural que existiu e que, dependendo do ambiente em que uma mulher cresceu, pode ter ficado profundamente enraizada no modo como ela se percebe. E quando uma mulher que cresceu nesse ambiente toma iniciativa e é rejeitada, o que acontece não é apenas fui rejeitada por aquele cara específico. O que acontece lá dentro é algo muito mais pesado. Fui rejeitada como mulher. Como se o não fosse um comentário sobre quem ela é, não sobre uma escolha específica de uma pessoa específica num momento específico. Isso não é fraqueza, é o resultado de anos de uma narrativa que ninguém pediu para carregar. Agora, a reação a essa ameaça, isso é onde as coisas ficam genuinamente fascinantes. Porque o cérebro humano, quando enfrenta uma ameaça à identidade, tem um conjunto de estratégias que ativa quase automaticamente. E essas estratégias não são escolhas conscientes, na maioria das vezes. São mecanismos, são o sistema operacional rodando no plano de fundo, enquanto a pessoa faz outra coisa completamente diferente na superfície. A primeira estratégia, e talvez a mais comum, é a reinterpretação rápida da situação. Em termos simples, se aquela situação me causou dor, então eu preciso fazer aquela situação fazer sentido de uma forma que não me coloque como perdedora. O jeito mais eficiente de fazer isso é desqualificar a fonte da rejeição. Você já viu isso acontecer. Provavelmente você já fez isso também, em algum momento da vida, porque todo mundo faz. A pessoa que te rejeitou de repente vira, nem era tão interessante assim. O projeto que não deu certo nunca foi uma boa ideia de verdade. A oportunidade que passou não era para mim mesmo. Isso tem nome técnico. Chama-se racionalização defensiva. E é tão humano, tão universal, que não faz sentido nenhum usar isso como argumento para dizer que alguém é uma pessoa ruim. O que faz sentido é reconhecer quando isso está acontecendo, especialmente em nós mesmos. Mas existe uma versão desse mecanismo que vai além da racionalização silenciosa.
Uma versão que, quando a câmera está ligada ou quando tem pessoas por perto, vira performance social. E essa versão é muito mais reveladora e muito mais difícil de observar sem se sentir um pouco desconfortável. Existe um tipo de cena que circula muito nas redes sociais e que gerou toda uma cultura de análise. A mulher que é rejeitada e, em vez de aceitar o não com a mesma naturalidade com que esperava que o outro aceitasse um eventual não dela, passa para uma forma de comportamento que mistura indignação, descredenciamento e, às vezes, uma narrativa que reorganiza os fatos de uma forma que a proteja. O que é fascinante nessa cena não é o comportamento em si, que é, de novo, compreensível do ponto de vista psicológico. O que é fascinante é o quanto essa cena revela sobre a expectativa que existia antes, porque ninguém fica indignado com um resultado que considerava possível. Se eu compro um bilhete de loteria e não ganho, eu não fico indignado. Eu sabia que era improvável. Agora, se eu compro um produto, chego em casa e ele não funciona, eu fico indignado porque eu tinha uma expectativa baseada numa promessa. A reação é proporcional à distância entre o que se esperava e o que aconteceu. Então, quando a reação a uma rejeição é desproporcional, quando vai além da decepção natural e entra num território de raiva, de narrativa construída, de comportamento que tenta punir ou envergonhar quem disse não, o que isso revela é a magnitude da expectativa que existia antes. E a magnitude da expectativa revela o quanto a pessoa acreditava que aquele resultado era garantido. E aí a questão deixa de ser sobre a rejeição e passa a ser sobre onde essa certeza veio. Pensa em quantas vezes você viu a seguinte cena em algum contexto. Uma mulher demonstra interesse em alguém. Esse alguém, por razões que são completamente dele. Talvez já esteja com alguém, talvez não sinta atração, talvez simplesmente não esteja num momento de sua vida em que quer iniciar algo novo. Não corresponde. A resposta da mulher começa educada, mas em algum momento vira algo diferente. Talvez uma tentativa de mudar a decisão com argumentos. Talvez uma comparação com outras pessoas que ficariam felizes com a atenção dela. Talvez, nos casos mais extremos, uma hostilidade que parece surgir do nada. O que está acontecendo ali? Em termos humanos, sem o jargão psicológico, a pessoa está sentindo uma dor real. E como não sabe ou não foi ensinada a sentar com essa dor sem agir, ela age. A ação vira uma forma de dar sentido ao sofrimento ou de transferi-lo. Existe até uma expressão popular que captura isso. A ideia de que quando uma mulher rejeita um homem, às vezes ele fica violento, e quando uma mulher é rejeitada, às vezes ela fica louca. Os dois são mecanismos de fuga da dor. Os dois são inaceitáveis nas formas que machucam outras pessoas. E os dois, isso é o ponto central, são o resultado de pessoas que não desenvolveram ferramentas emocionais para lidar com algo que é absolutamente humano: não ser escolhido. Existe uma equação muito perigosa que muita gente carrega. Eu valho o quanto sou desejado. Quando essa equação está rodando, cada sim aumenta o valor próprio e cada não diminui. A rejeição deixa de ser um episódio e vira um veredicto. E a reação desproporcional à rejeição é quase sempre uma tentativa desesperada de contestar esse veredicto. O problema não é a reação. O problema é a equação. Porque quando o valor próprio está ancorado numa fonte externa, a aprovação do outro, a quantidade de pessoas interessadas, os olhares na rua, os matches no aplicativo, qualquer movimentação nessa fonte causa uma oscilação interna que pode ser devastadora, e ninguém, homem ou mulher, consegue construir uma vida emocionalmente estável em cima de uma fundação que está fora do seu controle.